Retornando ao desenvolvimento do nosso Site Vendas, forme usuários, nós vamos nesta videoaula fazer a programação da ação alterar. Então, clique duplo na lista de ações, clique duplo na ação alterar e a mesma coisa que explicamos na videoaula anterior. O form usuários ele foi criado a partir do form consulta. Lá no form consulta foi feita a inserção da lista de ações com a ação alterar. Muito bem. Não existe nenhum código na ação alterar do form consulta, mas quando nós acessamos a ação alterar de usuários, automaticamente é apresentada a palavra, o termo herdado, para que, se houvesse algum código aqui na ação alterar do form consulta, ele fosse herdado. Não existe nenhum código, portanto, manter ou retirar esse termo não vai fazer diferença. Nós vamos manter assim como fizemos com a ação novo codificada logo na última videoaula. Muito bem, vamos alterar os dados de um usuário. Só é possível alterar os dados de um usuário caso exista pelo menos um usuário sendo apresentado. Assim, a primeira coisa a fazer é nós fazer um teste onde nós vamos verificar se existe pelo menos um usuário sendo apresentado aqui no dbGrid. Não podemos nos esquecer que o dbGrid ele apenas apresenta os dados que foram obtidos por meio de um zQuery, de um tZquery, no caso zconsulta. Então, a ideia é a seguinte: se o zconsulta na sua propriedade record count, o que é propriedade, o que faz a propriedade record count? Ela traz count, contar, record, registros, o número de registros. Então, se zconsulta.recordCount for igual a zero, significa que não há nenhum usuário sendo apresentado no dbGrid. O que faremos então? Nós vamos begin, deixa eu só me posicionar aqui corretamente. Begin end, nós vamos dar uma mensagem, show message, não há usuário. Não há usuário. Simplesmente isso, vamos deixar assim. E em seguida o comando exit para sair. Exit, sair, abortar a procedure e não dar sequência, não executar os códigos que nós vamos colocar aqui. Esses códigos que colocaremos aqui embaixo serão aqueles que serão executados caso nós tenhamos pelo menos um usuário sendo apresentado. Se record count não for igual a zero, ele for igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, como que nós vamos, o que vamos fazer aqui? Nós vamos chamar o form usuário, inicializar os seus objetos, os edits e o combo box, e depois chamar o form por meio do comando modal. Nós já fizemos isso lá na ação novo, então o código é praticamente o mesmo. Eu vou em lista de ações, vou aproveitar, vou lá na ação novo, e esse pacote aqui eu vou selecionar, copiar e vou me remeter lá na ação alterar. Tem que tomar bastante cuidado na hora de executar essas operações para não excluir código, não colar no lugar errado. E aqui eu colei. Bom, qual é a diferença? Eu vou fazer aqui uma formataçãozinha diferente só para facilitar a explicação e o entendimento. Qual é a diferença entre o novo e o alterar? Quando nós estamos executando um novo, os objetos eles têm que ter o seu conteúdo, o conteúdo da propriedade text nulo ou vazio, e o autorizado, que é o combo box autorizado, por default nós deixamos como sim. Agora nós temos que pegar os dados daquele usuário que está selecionado. Então, nós temos que fazer o seguinte: nós vamos pegar zconsulta, pegar o campo pelo nome e apresentar as. Veja, nós estamos inserindo o conteúdo em uma propriedade text de um
objeto edit. Então eu tenho que apresentar como as string. Bom, aqui eu vou colocar o nome do campo que está sendo apresentado na consulta. Eu vou só aproveitar o código e já deixei pronto. Eu só vou customizar esses três. Na verdade, eu vou customizar até o quarto aqui. Quais são os nomes dos campos que nós temos na consulta? Não podemos nos esquecer que as consultas que estão sendo executadas, elas para elas foram criadas views para a tabela usuário. São 3 views: a view usuário ID, a view usuário nome e a view usuário acessos. Todas elas, as 3 views, elas têm os mesmos cabeçalhos e apresentam os mesmos dados. Observe, ó, view usuário acessos, código, nome do usuário, e-mail autorizado, a seguinte, código, nome do usuário, e-mail autorizado, e a seguinte, o que muda? O order by, na hora de construir o comando select, o order by. Portanto, naquele primeiro field by name, relativo ao edit ID, nós vamos utilizar o termo código exatamente igual ao que foi construído na view. Então aqui vai entrar código. No segundo item, exatamente o mesmo, nome do usuário, muita atenção, inclusive com acentuação. No terceiro item, o e-mail sem espaço, sem hífen, e-mail tudo junto. E o último é o autorizado. Muito bem, então nós inicializamos assim os 4 objetos de edição e chamamos o formulário pelo show modal. Quando nós retornarmos, a ação atualizar vai ser disparada, vai ser executada. Então vamos só fazer um pequeno teste, se bem que ainda o comando salvar não está funcionando, mas já podemos ver alguma coisa funcionando. Vamos acessar o primeiro. Se não tivéssemos nenhum usuário aqui sendo apresentado, receberíamos a mensagem não há usuário, mas no caso há. Então se eu executar o comando novo, os edits tem conteúdo nulo, o autorizado por padrão tem a opção sim, e se for executado o comando alterar, observe que o edit ID tem o conteúdo 1, que é o código, que é o ID do usuário Wagner, o nome foi transportado para cá, o e-mail foi transportado para cá, e depois eu preciso cancelar e rolar aqui a barra de rolagem horizontal, o campo autorizado foi transportado para cá. Muito bem, eu vou fazer, só para nós visualizarmos, eu vou fazer uma mudança em alguma informação aqui. Eu vou colocar não no campo autorizado, vou fazer essa mudança direto lá no banco de dados por meio do SQL.org e vou acessar a aplicação, vou dar um clique no atualizar. Eu acho que eu não salvei a minha... Tá. Então, é autorizado sim, autorizado não. Isso foi salvo. Atualizado, então ele está com não. Vamos atualizar a nossa consulta e veja agora que ele traz no campo autorizado não. Ao executarmos o comando alterar, autorizado não, né? De acordo com a programação que nós fizemos. Na programação que nós fizemos, nós vamos pegar o conteúdo do campo autorizado. Eu vou voltar aqui para sim, senão eu mesmo não tenho acesso ao sistema, né? Ok, muito bem. Então já fizemos a chamada da ação alterar, fizemos a chamada do form usuário pela ação alterar, pela ação novo, e na próxima videoaula nós vamos dar sequência à programação para a execução dos comandos insert e update na tabela usuário. Então até a próxima videoaula.